Vamos conhecer agora os efeitos da generalização e discriminação do comportamento. Chamamos de generalização, que é um termo técnico utilizado para descrever quando um comportamento passa a ocorrer não só na presença do estímulo no qual foi ensinado, mas também na presença de estímulos que diferem de alguma maneira do original. Como a generalização afeta o comportamento? A generalização de estímulos também explica por que o medo de um determinado objeto muitas vezes afeta muitos outros objetos semelhantes. Um exemplo: uma pessoa que tem medo de aranha geralmente não vai ter medo apenas de um tipo de aranha. Em vez disso, esse medo se aplicará a todos os tipos e tamanhos de aranhas. O indivíduo pode até ter medo de imagens de aranhas e brinquedos também. A relevância da generalização na sociedade. A generalização na sociedade é relevante porque permite a aplicação de princípios, ideias ou experiências aprendidas em um contexto para situações semelhantes. Isso é fundamental para o processo de aprendizado, resolução de problemas e adaptação. A capacidade de generalizar ajuda a simplificar a compreensão do mundo e a tomar decisões eficientes com base em conhecimentos prévios. No entanto, é importante equilibrar a generalização com a sensibilidade para reconhecer as nuances e diferenças entre diferentes situações. Vamos ver agora como a generalização afeta o comportamento. A generalização de estímulos explica como podemos aprender algo em uma situação e explicá-lo. As situações similares. Exemplos. Imagine que os pais punem seu filho por não limpar seu quarto. Ele finalmente aprende a limpar sua bagunça para evitar a punição. Em vez de ter de reaprender esse comportamento na escola, ele aplica os mesmos princípios que aprendeu em casa para o seu comportamento em sala de aula e limpar suas coisas antes que o professor possa puni-lo. Agora temos um perigo com relação à generalização, que é a aplicação de rótulos a indivíduos ou grupos baseados em experiências anteriores. Os rótulos em sentido figurado são classificações, em geral negativas, que algumas pessoas fazem com outras pessoas, seja por uma característica, um atributo ou um trejeito mal compreendido na maioria das vezes. Os rótulos negativos são baseados em impulsividade, eventos relativos, preconceitos, pré-julgamentos e, não raro, influência de outras pessoas sobre algo que nem sempre paramos para refletir, mas assumimos aquilo como verdade absoluta. Como funciona a aplicação de rótulos? O ser humano é fruto das suas histórias dominantes, ou seja, do condicionamento das experiências negativas, dos modelos mentais e dos rótulos criados por outras pessoas em relação aos eventos em que ele viveu um momento de insatisfação ou infelicidade. Essa tirinha é basicamente uma lição de moral sobre quem rotula as outras pessoas. Ela diz que o rótulo mostra os ingredientes de um produto. Na outra tirinha ele fala que quem põe rótulo nas pessoas mostra os ingredientes de si mesmo. Ou seja, quem rotula as outras pessoas fala mais sobre si do que sobre os outros. Agora vamos ver que a generalização não precisa ser algo necessariamente ruim. Vamos conhecer a importância da generalização no comportamento humano. Eficiência cognitiva. A capacidade de generalizar permite que as pessoas usem experiências passadas para tomar decisões mais rapidamente, economizando recursos cognitivos. Adaptação a novos contextos. A generalização facilita a adaptação a novos ambientes e situações, permitindo que as pessoas usem conhecimentos prévios para lidar com circunstâncias similares. A generalização também influencia no processo de aprendizado, pois permite explorar informações de um conjunto de experiências para aplicação em situações semelhantes, e também na tomada de decisões rápidas. Em situações cotidianas, a generalização capacita as pessoas a tomar decisões rápidas, com base em padrões reconhecíveis, sem a necessidade de analisar detalhadamente cada circunstância. Com relação à formação de conceitos e categorias, a generalização ajuda na formação de conceitos e categorias, facilitando a organização mental de informações e simplificando a compreensão do mundo. Já na eficiência comportamental, ao generalizar, as pessoas podem desenvolver respostas comportamentais
automáticas que são adaptativas em muitas situações, economizando energia e facilitando a interação social. A generalização também desempenha um papel na construção da identidade pessoal e cultural, permitindo que as pessoas identifiquem padrões que influenciem suas preferências e valores. Embora a generalização seja essencial, é crucial equilibrá-la com a capacidade de reconhecer diferenças e nuances em diferentes contextos. Um equilíbrio saudável entre generalização e discernimento permite uma adaptação eficaz e uma compreensão mais completa do ambiente e das interações sociais. Agora vamos falar sobre a discriminação de estímulo. Discriminação é qualquer diferença no responder que resulta de consequências diferenciais do responder na presença de estímulos diferentes. É um responder de maior probabilidade frente a um estímulo em comparação com outro. Vejamos um exemplo. O motorista de ônibus para no semáforo pois o sinal está vermelho, ou seja, o semáforo vermelho se tornou um estímulo discriminativo para a emissão do comportamento de parar a ser reforçada. E qual é a relevância da discriminação na sociedade? A discriminação tem uma relevância significativa na sociedade, pois pode criar disparidades e injustiças, afetando grupos com base em características como raça, gênero, orientação sexual, classe social e outras. Isso prejudica a igualdade de oportunidades, contribui para a marginalização de determinadas comunidades, impactando negativamente o tecido social como um todo. O combate à discriminação é crucial para promover uma sociedade mais justa e inclusiva. A relevância da discriminação de estímulos na sociedade se dá na compreensão do comportamento humano e a modificação de respostas. Vamos conhecer agora os efeitos da discriminação, aprendizado e adaptação. A discriminação de estímulos é fundamental para o aprendizado e adaptação de organismos a ambientes específicos. Efeitos positivos incluem a capacidade de reconhecer padrões, facilitando a tomada de decisões eficientes. Vulnerabilidades na aprendizagem. Se a discriminação de estímulos não for precisa, pode levar a aprendizados inadequados, comportamentos indesejados ou respostas ineficientes. A discriminação também auxilia na eficiência no processamento de informações. Ela ajuda a processar informações, permitindo a identificação rápida de estímulos relevantes e a distinção entre diferentes contextos. Auxilia também no desenvolvimento de preferências, influenciando a formação de preferências, moldando gostos e aversões com base nas experiências passadas. A discriminação ajuda também na formação de associações. Pode levar à formação de associações entre estímulos e respostas, contribuindo para a criação de comportamentos condicionados. Estabelecimento de hierarquias de importância. Alguns estímulos podem ser percebidos como mais significativos ou relevantes do que outros, levando à hierarquização nas respostas a diferentes estímulos. Já em impactos de comportamentos sociais, a discriminação pode influenciar a percepção de sinais sociais, contribuindo para dinâmicas sociais complexas e até mesmo para a manifestação de preconceitos. Vamos abordar um assunto delicado que são os impactos psicológicos e emocionais na discriminação na saúde mental das pessoas envolvidas. Estresse e ansiedade. Uma discriminação inadequada ou imprecisa de estímulos pode criar ambientes de incerteza, gerando estresse e ansiedade relacionados à dificuldade de prever e entender o ambiente. Não podemos esquecer também da baixa autoestima. Se a discriminação de estímulos resulta em respostas negativas ou interpretações prejudiciais, pode afetar a autoestima e a autoimagem das pessoas, contribuindo para problemas de saúde mental. Temos também a frustração e desorientação. Se o sistema de discriminação de estímulos não estiver funcionando corretamente, as pessoas podem experimentar frustração e desorientação ao lidar com informações ambíguas ou contraditórias. Agora temos os comportamentos de evitação. Os indivíduos podem desenvolver comportamentos de evitação de estímulos percebidos como ameaçadores ou desconfortáveis, limitando sua exposição ao ambiente e às experiências. No que se refere aos impactos na tomada de decisão,
Se a discriminação de estímulos falha, isso pode influenciar negativamente a capacidade de tomar decisões informadas, levando a escolhas inadequadas e potencialmente a consequências adversas. Agora, um impacto muito importante se levar em consideração é o isolamento social. Se a discriminação de estímulos afeta a percepção social, isso pode levar ao isolamento, dificultando as interações sociais e contribuindo para problemas de saúde mental, como a depressão. Outro impacto importante é a desregulação emocional. A incapacidade de discriminar estímulos adequadamente pode contribuir para a desregulação emocional, tornando difícil para as pessoas entender e expressar suas emoções de maneira saudável. É importante abordar esses impactos, buscando estratégias de intervenção e suporte psicológico para mitigar possíveis efeitos negativos na saúde mental. E como fazemos para combater a generalização e a discriminação? Combater a generalização e discriminação de estímulos envolve abordar essas questões de maneira consciente e intencional. Algumas estratégias incluem educação e conscientização, promover a conscientização sobre os perigos da generalização e discriminação, incentivando uma compreensão mais refinada e sensível da diversidade em diferentes contextos. Treinamento e sensibilização. Proporcionar treinamento e sensibilização em ambientes educacionais, profissionais e sociais para desenvolver habilidades de discriminação mais precisas e reduzir estereótipos. E, por último, a revisão de políticas e práticas. Avaliar e ajustar políticas e práticas que possam contribuir para generalizações injustas ou discriminações, promovendo ambientes mais equitativos.